meu pastor, deixa esse fundo aí. Boa, boa. Eu não vou para a igreja por causa do fulano. Você não vai que você nunca quis Jesus. Crie vergonha na sua cara. Seja honesto. Eu já estou sem cabelo de tanto ouvir groselha em nome de Jesus. Não vou para a igreja por causa do... Você não vai que você nunca esteve na igreja por causa de Jesus. Nunca amou Jesus. Nunca reconheceu o que Jesus fez. É melhor o boteco do que a igreja. E vai ver se eu estou na esquina. Glória a Deus. Na balada ninguém xinga ninguém, né? Ninguém xinga palavrão, né, Roseli? Na balada, né, Roseli? Ninguém fala palavrão na balada. Ninguém... Todo mundo é educado, é com licença. Boa noite. Eu quero dar glória para Jesus. Glória a Deus. Quem congrega aqui há mais de 3 anos? Quem já ouviu uma vez, falando assim, quanto tempo você vai aguentar ser crente? Lembra disso? Glória a Deus. Uma coisa eu sei, quem não falta não escuta é Jesus. Atos capítulo 6. Tema da mensagem, se encha primeiro. Quem achou, diga glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga me espere. E quem não achou que está mexendo no celular falando com alguém, continue falando com alguém também, não tem problema não. Glória a Deus. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Porque, presta atenção no que eu estou lendo, hein? Estou te falando de Bíblia. Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nos deixamos a palavra de Deus e servimos às mesas? Escolhei, pois, repita comigo, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Outra tradução vai dizer de bom testemunho. Diga, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Está escrito. Aos quais constituímos sobre este importante negócio. Mas nós perseveramos na oração, bispo, e no ministério da palavra. E a este pareceu, contentou toda a multidão, e elegeram Estevão. Repita, Estevão. Homem cheio de fé, diga cheio de fé. Cheio de fé e do Espírito Santo. Felipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmeira, Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram ante aos apóstolos, a estes orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, da grande parte do sacerdote obedecia à fé. Bíblia na cadeira, e você aplaude o Todo-Poderoso Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Jesus, eu lhe amo. Jesus, eu vim aqui para te adorar. Jesus, eu vim aqui para te servir na mesa, para servir os meus irmãos. Jesus, fica conosco, não te detenhas a operar. Se achar graça, faz aquilo que lhe apraz, e o teu nome vai ser glorificado em nome de Jesus. Se assente aí. Me dê de presente sua atenção, em nome de Jesus. Elvis, fecha, Kelly, fecha essa porta aí, Kelly, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus.
Jesus, eis aqui a tua palavra, a tua verdade, fala conosco, nos leve a um lugar de revelação do teu coração, e que a tua palavra prospere sobre nós, para o resultado para o qual será enviada, em nome de Jesus. Amém, irmão? Atos capítulo de número 6, vai falar acerca das escolhas dos diáconos da igreja. Atos capítulo 1, Jesus vai dar uma direção acerca do Espírito Santo. Deus confirmara na boca do bispo Joales isso aqui, a mensagem falando do Espírito Santo. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Atos capítulo de número 2 é a descida, cumprindo-se o dia de Pentecoste, todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 3, cheio do Espírito Santo, está Pedro e João indo orar, porque quem é cheio ora, quem é cheio busca, quem é cheio serve, quem está cheio continua fazendo a obra do Senhor. Atos capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Pedro e João estão indo a orar, e um paralítico lhe pede esmola, que era colocado todo dia na porta do templo, e ele disse: me dê uma esmola. Pedro pega na mão dele, abaixa, olha dentro dos olhos dele e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, e levanta e anda em nome de Jesus. Levantou, entrou para dentro do templo, saiu pulando, marchando, dizendo: glória, glória ao nome de Jesus. Atos capítulo 4, Pedro e João é levado diante das autoridades, porque curara o homem aleijado na porta do templo. Eles oram e dizem que faz tudo em nome de Jesus, porque está cheio do Espírito Santo. Atos capítulo de número 5 vai falar de um culto glorioso de 20 de agosto que teve aqui, acerca de elevar o nível da justiça. O culto foi bom, 2 vidas morreram, foram sapecadas por Deus, Ananias e Safira, por causa de dinheiro, e foram mentir para Deus. Agora no Atos de número, capítulo de número 6, a igreja, preste atenção que eu li 7 versículos para você entender. As viúvas estão reclamando com os apóstolos, os gregos estão reclamando: olha, as nossas viúvas não estão fazendo parte da doação diária. Doação o quê? Diária. A igreja dava dinheiro todo dia para as viúvas. Você não entendeu? Não é o leite do governo, não é cesta básica. A igreja entregava para as viúvas dinheiro diariamente. É por isso que no capítulo 4 de Atos, as pessoas vendiam as casas e davam para os apóstolos. Preste atenção. E no capítulo 34 de Atos 4, diz que ninguém passava necessidade. Porque uma única religião que Deus reconhece na Bíblia é cuidar das viúvas e dos órfãos. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Hoje não estão cuidando dos órfãos, estão matando os órfãos dentro da barriga da mãe, mas deixa para lá, em nome de Jesus. Deixa para lá. Escute, agora os apóstolos se reúnem e dizem: a gente não pode perder tempo com o negócio de dinheiro. Vamos levantar homens, 7 varões, de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Repare o que me chamou a atenção, que existe essas pessoas que não são nada na igreja. Bom testemunho, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, está escrito. Eles não se transformam em pessoas assim, eles já são. Eles já são. E eles vão falar de 7 homens a qual nós lemos. Mas eu quero enfatizar sobre a vida de Estevão. Estevão era um homem que já era cheio do Espírito Santo. Se você ler o capítulo 6 inteiro, Estevão vai se tornar o primeiro mártir e vai sofrer, vai morrer por causa disso. Mas ele é cheio. E das mãos de Estevão Deus fazia milagres. Quando eu olho para Estevão, eu olho para uma tipo de gente hoje que chega a embrulhar o estômago, que espera ter um cargo para ser.
aquele já era sem ter cargo. Porque o texto diz que ele tem bom testemunho, é cheio do Espírito Santo e de sabedoria, e de sabedoria, e de sabedoria. Bom testemunho. Não, se eu pudesse, se eu tivesse um cargo, eu fazia. Mentiroso. Primeiro faça por amor. Todo mundo hoje que está em evidência no reino de Deus já fez sem ninguém ver. Todo mundo hoje que está em evidência no reino, eu não falei na internet, eu falei no reino, fez quando ninguém queria fazer. Fez quando não tinha unção, fez quando não tinha cargo, fez quando não tinha igreja, fazia porque amava ao Senhor. Estava eu hoje, eu e Mateuzinho, e eu contando as histórias da chamada de Deus na terra. Eu falei, Mateus, pensa uma mulher chata, era a Vera. E eu falava, a Vera dizia, Marquinhos, o que você vai fazer com esse povo todo? Eu falei, Vera, não sei, velho, vai encher o saco, vai dar um cheiro no Luiz. É, porque o povo é de você. Eu falei, Vera, eu não sei de nada, eu quero é só dar glória a Deus e dizer que Jesus é bom. Escute. Estevão não recebeu nenhum cargo, mas já era cheio, já tinha bom testemunho e era cheio de sabedoria. Você está esperando o que para se encher? Você pensa que crente vai se encher no Instagram, na internet, no WhatsApp? Crente vai se encher é lendo Bíblia, é buscando, é consagrando. Ei, o povo quer se encher de 5G, de 6G, de iPhone. Estevão não tem nada disso, mas quando os apóstolos procuraram, alguém disse, é Estevão, é Estevão, é Estevão. Nunca teve oportunidade na igreja, Luiz, mas todo mundo era unânime dizer, ele tem bom testemunho. Sabe o que é bom testemunho? É esposo de uma mulher só, compra e paga, anda de cabeça erguida na rua, não dá falso testemunho, aonde passa, todo mundo sabe que é homem de Deus. Pode alguém saber que alguém é homem de Deus sem abrir a boca? Sim ou não? Segundo o livro dos Reis, capítulo 4. A esposa e o marido, isso nem. O velhinho Eliseu está passando. A mulher fala para o esposo, eis que vai aí um grande homem de Deus. Nunca deu bom dia, pô. Está na Bíblia. Ela falou para o esposo, num tempo que mulher não dava opinião. Está elogiando um homem que nem conhece o Luiz. Eis que vejo aí um grande homem de Deus. Façamos, meu esposo, para ele um quarto na parte do superior da casa. Você não está entendendo? Nós estamos falando do tempo bíblico. Como é que uma mulher tem uma ideia de botar um homem dentro de casa? Mas está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 8 em diante. Façamos um quarto para ele. Colocamos ali uma cama, uma cadeira e um candeeiro. Você não está entendendo? Quem tem bom testemunho tem altar. Cama significa altar, cadeira significa ministério, e luz é a luz do mundo. João vai dizer no capítulo de número 1, eis que a luz de Cristo resplandecerá nas trevas. Sabe qual é o problema? Só tem crente desigrejada, só tem crente com falso testemunho, tudo mentiroso, compra não paga, na internet fazendo vergonha, mas tem gente que ainda anda na rua sem abrir a boca e todo mundo olha, eis ali um crente, eis ali um crente, eis ali um crente. Está escrito. Escolher, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Já reparou hoje que ninguém quer recomendar mais ninguém para nada?
está entendendo? As pessoas falam assim, você conhece um mecânico bom? Eu falo, conheço 4. Cobra caro, só trabalha agendado e não faz fiado. Você conhece um fuleiro, um pintor? Eu falei, conheço. Caro, só trabalha agendado e não faz fiado. Quando eu falo isso, eu já arranco o picareta da opinião. Quem está entendendo? E eu falo isso para os profissionais que não são crentes. Ele falou, você fala isso? Eu falo isso na igreja. Pergunte por quê. Porque quem tem mal intencionado, quando ouve isso, ele já pula fora. Quem está entendendo? Quem está entendendo, irmão? A Bíblia diz, no segundo livro da carta de Paulo aos Coríntios, que nós devemos ser recomendáveis em tudo. Você é recomendável em tudo? Sim ou não? Sim ou não? Pode uma irmã deixar o esposo para você cuidar dele? Você é recomendado em tudo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Eu profetizo em nome de Jesus que você comece a zelar do seu testemunho. Ninguém vai ser cheio sem ter um bom testemunho. Eu não falei condições, eu falei bom testemunho. Bom testemunho. Eu recomendei o Tiago, num amigo meu. Tiago entrou numa prova aí, botaram ele numa prova. Eu falei, Tiago, vai nesse cara aqui, fala no meu nome lá. E eu fui lá essa semana, ele falou, que menino bom. Que menino bom. Eu falei, meu filho na fé. Menino correto. Dá gosto, né, Luiz? Dá gosto. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Uma outra pessoa falou assim, eu falei, eu vou falar para o rapaz da igreja. Ele falou, cara, se você não ficar chateado, mas quanto menos gente de igreja você mandar aqui, para mim é melhor. O bispo conhece ele. Mas é pastor, mas não paga. Quem está entendendo? Quem está entendendo, irmão? Quem está entendendo? E seja cheio do Espírito Santo. Pode falar ou não pode? Pode falar ou não pode? Você já viu que tem gente... Eu estou em casa. Estou em casa ou não estou? Estou na minha segunda casa. Você já viu que tem gente que ele tem uma cara de delegado no culto? E quando dá oportunidade, cria. Já viu isso? Quem está cheio não precisa do microfone para falar que Jesus é bom. Quem está cheio não precisa da oportunidade. Porque amanhã na hora que ele acordar, ele está falando de Jesus para alguém. Amanhã na hora que ele acordar, ele está falando de Jesus para alguém. Amanhã na hora que ele acordar, ele está glorificando o nome santo do Senhor. Paulo diz, não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O problema é que essa geração está se enchendo de tudo e pouco da presença de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que você volte a ser cheio do Espírito Santo. E pior do que não ser cheio, Saulo, é olhar para alguém que um dia foi cheio e hoje já está esparramado, não consegue mais glorificar Deus. Sabe por quê? Não tem mais prazer de estar na igreja, não tem mais prazer de estar na casa de Deus, Vera. Não tem mais prazer, não tem mais aquilo de Davi. Alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe por quê? Ele diz, eu já sei o que vai pregar, eu já sei quem vai pregar, mas tem alguém dizendo, não me importa quem vai pregar, o que importa é que Jesus vai estar lá e eu vou glorificar o nome dele. Eu não dependo de alguém, eu não dependo de pessoas para culto, eu não dependo de alguém, eu vim para glorificar o nome de Jesus. Oh glória, oh irmão, o culto foi bom, o culto foi legal, mas a igreja está vazia. Eu nunca cheguei no culto para Jesus não estar. É por isso que tem gente que diz que é vaso, que pega o microfone, fica todo amarelo, parecendo bambu verde. Sabe por quê? Sobe para a oportunidade sozinho. Mas quem é cheio, aonde chega, Jesus chega com ele. Quem está entendendo? Fala para o seu irmão, você me dá licença? Posso pegar na sua mão? Pegou na mão dele? Fala assim, seja cheio, seja cheia do Espírito Santo.
Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Quem está entendendo? Eu profetizo que você volte a ser cheio. Cheio da presença do Senhor. Cheio da presença. Irmãos, presta atenção. Os apóstolos disseram, o bispo Joás, que não tinha tempo a perder com a distribuição de dinheiro. Pode falar ou não pode? Tem igreja rica no Brasil? Que não é igreja dá dinheiro para ninguém? Porque eu só conheço duas que dá. Aqui o Mevan. Eu só conheço duas. Aqui e o Mevan em Santa Catarina. Quem está entendendo? A igreja não tem dinheiro? A igreja não tem dinheiro? Hã? Não dá um copo de água para ninguém. Nós temos 33.500 igrejas, 12 milhões de membros. Não tem uma casa de recuperação. Não tem uma casa para cuidar de velhinho. Eu queria dinheiro para abrir um asilo para cuidar dos velhinhos que os filhos abandonam. Para abrir um orfanato para cuidar de tudo quanto é órfão. Já pensou? Um espaço para cuidar de gravidez indesejada para não abortar. Já pensou? Não. Quem está entendendo? 12 milhões de membros. 370 milhões de dízimo mês. Não dá um copo de água para ninguém. Quem está entendendo? E os apóstolos disseram: nós não podemos perder tempo a distribuição de dinheiro. Diga para o seu irmão: dinheiro é coisa espiritual. Quem já viu um crente cheio, quando toca no dinheiro ele fica endemoniado? Presta atenção. Presta atenção. Os apóstolos estão levantando 7 diáconos. Pergunte para quê? Para focar na oração e na pregação do evangelho. Os apóstolos estão dizendo: ó, vamos colocar essa galera aí, vamos impor as mãos sobre eles, para que a gente possa focar na oração e na pregação da palavra. É por isso que se colocava dinheiro em Atos capítulo 4, sabe, nos pés dos apóstolos, não na mão para ele gastar. A mulher chegava: Shalom, bom dia, eu sou viúva, de onde que é? Antioquia. Toma 200 para a senhora. Não era Bolsa Família. Quem dava era a igreja. Não era Roma que dava, quem dava era a igreja. Nós não temos nenhum prédio alugado. Isso. Quando Jesus vir, você abraça o prédio da igreja e fica nele, miserável. Quem está entendendo? Quem acredita que Jesus está voltando? Você acha que Jesus não vai cobrar o que estão fazendo com o dinheiro da igreja? Com o dinheiro dos shows? Agora não tem mais culto, é show. Só tem show. Show. Sexta-feira, fulano de tal, pastor fulano de tal. Yeah. Tá tudo animado. Vai, foi uma vez. Quem pregou? Não sei. Quantas almas se rendeu? Nenhuma. E tem gente no trem dizendo: só Jesus salva. E tem Estevão na praça pregando sozinho, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. E tem Estevão no metrô apanhando dos guardas, dizendo: pode me bater, mas Jesus continua salvando. E tem Estevão na cadeia pregando, pegando um ônibus para ir na cadeia, dizendo: você está preso, mas Jesus pode te salvar. Aleluia. Você vai no hospital, tem um crente lá na capelania dizendo: Jesus Cristo ainda salva. Sabe o que eu vejo? Ei, mataram Estevão a pedrada. Porque aonde Estevão colocava a mão, milagres aconteciam. Você não está entendendo? Estevão não acontecia milagre na vida dele depois que ele foi consagrado a diácono. Deus já era com ele. Sabe o que eu vim te dizer hoje? Você não precisa ter cargo, você não precisa ter nada, você só precisa querer ser cheio.
Quem está entendendo? Quem está entendendo? E cheio de sabedoria. Estevão pregava, as pessoas se convertiam, mas não tinha carro. A pessoa é uma bênção, você tira o carro deles e você encontra o Satanás na terra. Você vai voltar para aquele filme Inimigo Meu, porque você tirou o carro. Nunca teve em Cristo, só esteve por causa do carro. Só que a Bíblia está afirmando que Estevão já era cheio. Já era cheio. Já era cheio, irmão. Quem já ouviu isso aqui? Ai, quando Deus me der, eu vou fazer a obra. Quem já ouviu? Faça coisa para grande, enquanto coisa grande para Deus, enquanto você é um pequenininho anônimo, irmão. Eu profetizo em nome de Jesus que você não tenha vergonha de ser cheio. Cheio da presença de Deus. Cheio de bom testemunho. Qual que é o seu testemunho, irmão? Nada, não. Eu vim para a igreja, aceitei Jesus, me converti, nunca desviei, estou aqui e está benção. Você não precisa mentir, falar que você roubou, matou, estuprou e agora, não. Isso também é testemunho. Eu profetizo em nome de Jesus que nós desejamos ser cheio, que a gente goste, ama e ter um bom testemunho, porque quando Jesus mandar nos chamar, aleluia, aleluia. A Vera e o Luiz é testemunho ocular. Andava eu e minha linda, os filhos pequenos, bebê conforto, um rádio dentro de uma caixa da Aurora, um rádio que o Luiz pagou nas Casas Bahia R$165, com um CD de Regis Danésio, irmão Lázaro, a gente botava no ombro e saía nós dois na rua dançando, ele lá, com a caixa nas costas. E a Vera dizia, esse não é que é maluco. Eu falei, dá um glória aí, Vera. Quem está entendendo? Aí a Vera dizia, Luiz, esse não é que é maluco. O Luiz ficava assim. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Pastor, estou com problema. Você acha que a gente não tinha problema quando a gente era cheio, irmão? Foi o pior momento da minha vida, porque a gente está muito cheio. Mas Jesus preenchia toda a necessidade. Falar de Jesus era a parte boa. Não era pastor, não tinha igreja. Só estava as caras, Pai do Senhor! Quem está entendendo? Faça no anonimato. Faça no anonimato. Faça onde ninguém quer fazer. Estevão não era diácono. A palavra diácono, olha só, diácono, veio na igreja ocidental, do clérigo que tem seguido 3 maiores ordens sagradas, imediatamente inferior ao sacerdote, cuja função é assistir um sacerdote ou um bispo, pregar, batizar e distribuir comunhão. Estevão significa aquele que tem uma coroa, ou é coroado, ou vitorioso. Pode falar ou não pode? Pode falar ou não pode? Quem tem rede social aqui? Não te constrange quando aparece uma memória, você cheio da presença de Deus? E hoje não tem uma foto sua mais celebrando o Senhor? Eu já vi aqui todo mundo em imagens fantásticas, chorando, cheio. Aí a rede social roubou a presença. Aí a sensação que eu tenho, hoje eu estava num Nagumo lá, quase Nazaré, e o conferente me deu o telefone dele, eu falei, que hora você volta? Eu falei, estou voltando. Aí ele falou, você é pastor? Eu falei, pela misericórdia. Ele falou, eu vi você louvando. Eu falei, eu louvando? É, deve ser. Lá a gente faz tudo. Quem está entendendo? Ele falou,
Bacana. Eu falei, você está convidado. O dia que você estiver ali na região de Itaquera ali, o Suzano, mora onde? Mora nos Pimenta, ali na divisa do Jardim. Eu falei, pertinho, pô, 15 minutos. Chega lá com a família. Aonde você vai, a presença tem que estar junto. Eu profetizo que você não se envergonhe mais. Sabe o que está acontecendo com a igreja? A igreja só posta coisa bonita. A igreja só posta o que lhe atrai. Deixa eu postar que eu estou nesse lugar bonito. Deixa eu postar que eu estou viajando. Deixa eu postar aqui. Como é que é o restaurante da Carol lá de Rico lá? Coco Bambu. Está amarrado naquele lugar. Não é bambu no cartão do cara. Só posta. Ei. Não tem coragem de postar uma foto cheio da presença de Deus. Sabe por quê? Porque isso não é glorioso. É melhor postar lugares. É melhor postar caras e bocas. É melhor postar qualquer coisa. Mas eu vim dizer para alguém que o céu ainda anda escolhendo quem prefere viver para o céu. Ei, estar cheio não é vergonhoso. É melhor estar cheio, porque enquanto está cheio não mente, enquanto está cheio não peca, enquanto está cheio não olha para outra mulher na rua. Ai, não precisa de tudo isso. Precisa sim. Quanto mais cheio, menos fofoca. Quanto mais cheio, menos fofoqueiro. Quanto mais cheio, melhor testemunho para a igreja, porque todos serão cheios. Atos capítulo 1, verso 8. E derramarei em vós, recebereis a virtude e o poder do Espírito Santo. Para quê? Quem lembra do texto? Atos 1:8. Quem lembra o que é? O bispo pegou para ser o quê? Irmão, te não é cheio de testemunha só para rodar na igreja. É para ser testemunha de Jesus, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Jesus não deu o Espírito Santo para a gente ser pastor. Jesus não deu o Espírito Santo, aleluia. Os homens falam, os calvinistas, os arminianos, não pode, mulher não pode ser pastor. Se mulher não pode ter autoridade, para que Deus deu o Espírito Santo para elas também? Eu vou falar uma coisa, pensa um povo que mata crente na terra, é o crente pentecostal. Eu nasci numa época errada. Meu coração é de crente velho. Estava ouvindo ontem que o João Marcos, mostrei para o João Marcos, Marco Feliciano. Marco Feliciano foi um pastor que me inspirou. Eu falava mal de pentecostal. Eu desejei ser um pentecostal companheiro. Já vi mais de 200 mensagens na vida da história dele. E ele falou, Luiz, que na cidade de Orlândia, onde ele mora até hoje, o pastor disse, terça-feira vai ter um culto e um ex-defunto vai estar aqui. O que é um ex-defunto? Ex-defunto. Cidade pequena, terça-feira, teve que fechar a porta da igreja, tanta gente. Ele, 5 horas da tarde, estava. E ele falou que chegou 5 horas, sentou na primeira fileira e chegou um homem estranho, esquisito, quase 2 metros de altura. Ele tinha cara de defunto. Estava vivo, mas tinha cara de defunto. E o pastor ficou nervoso, Luiz, cidadezinha pequena do interior, sabe? E o pastor falou, amém, vamos dar a oportunidade. Não, vamos chamar nosso convidado logo. E ele disse, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu chamo João Oliveira. Enfiou a mão no bolso, tirou um papel, Tiago, amarelo, e deu para os presbíteros no altar o seu atestado de óbito, todo amarelado. E tirou uma foto do bolso. É verdade? É verdade. Em preto e branco. Ele dentro do caixão, algodão no nariz, morto. Ele diz que ele morreu. Ele teve um tumor na cabeça, o tumor estourou, morreu 44 anos. E ele chegou no céu. Chegou no céu, quem estava na porta do céu? Jesus. Ele abraçou Jesus, sorriu. E Jesus abraçou ele, deu um sorriso. E ele falou, aí é o céu. E ele falou, eu posso entrar? Ele falou, não. Ele falou, mas como não? Eu vou para o inferno. Ele falou, também não. Você ainda não vai vir para cá. Aí ele falou que Jesus apontou para baixo, abriu um buraco, Luiz, mostrou a sala da casa dele.
ele no caixão, a mulher e 14 filhos do lado do caixão. Chegou um homem pastor chamado João, João Taleno, é um grande colengo. E chapeuzinho, Luiz, bengalinha. A mulher falou assim, pastor, vida de pastor. Quando eu vejo gente falando de pastor, irmão, a mulher falou assim, ô pastor, pede para Jesus devolver João para mim. Como é que eu vou criar esses 14 meninos sozinho? O pastor ajoelhou, Luiz, tirou o chapeuzinho, assembleando, senhor de idade. Saulo, tirou a mão do morto aqui, meteu na cabeça dele e falou, Jesus, o que vai ser dessa família sem o esposo? 14 crianças. Não, você não está entendendo, o homem está orando com o morto. 4 minutos de oração, 40 minutos de oração. Quando o pastor demorou na oração, cidade pequena diz, ó, os crentes estão fumando maconha lá, porque tem um velho lá orando pelo morto, lá tem maior tempão. Chamaram todo mundo da cidade para ver a cena. E um fotógrafo da cidade, jornalista, ele tirou a foto, aquela foto preto e branco, para desdenhar. Olha que crente tirou a foto, botou no jornal da cidade. Depois de 4 horas de oração, 4 horas de joelho com a mão do morto na cabeça. Esse homem é um grande escritor, foi um grande escritor da Assembleia de Deus, na CPAD, no Rio de Janeiro. Depois de 4 horas de oração, Jesus falou, ainda não é tempo, outro tempo você volta para cá. E ele falou, preste atenção, que quando Jesus foi falando isso, uma força ia puxando ele para trás, e Jesus foi ficando pequenininho. Ele falou, Jesus, por quê? Porque Jesus disse, sabe por quê? Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pastor, eu não creio, você não precisa crer. Eu sei que ser cheio faz toda a diferença. Ser cheio faz toda a diferença. Eu estive num velório em Arujá, já contei isso várias vezes, da missionária Mara. Eu nunca vi batismo com o Espírito Santo no velório. Era um tanto de gente fazendo credo em cruz, Ave Maria, nego aceitando Jesus, nego pedindo perdão. Tinha um homem que tinha 4 anos que não falava com a irmã, ficou mudo, usando droga, pediu perdão, começou a ser cheio da presença. E eu falei, rapaz, que vigília é essa? Isso não é um velório. Aí o Senhor falou para mim, crente cheio até depois de morto ainda enche a casa com a minha presença. Missionária Mara na eternidade, e o culto dizendo, o presbítero da Assembleia de Deus de Arujá disse, eu vou orar para ressuscitar. Eu falei, eu nunca vi isso. Quando ele falou, eu vou orar, eu falei, essa eu quero ver. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz, se creres fareis obras maiores que a minha. Eu falei, meu, cara está orando mesmo, o cara é louco. O negão, magrelo. E ele disse, mas se tu não ressuscitar, tu continua sendo Deus do mesmo jeito. Quando ele falou isso, a irmã começou a cantar, questiona ou adora. Acabou. Eu estava lá, o povo saiu correndo de dentro do velório municipal de Arujá. Seja cheio, seja cheio. Não se incomoda, não fique acomodado e ser mais um frequentador de igreja. Ai, sabe o que você vai dizer? Ai, eu estou cansado. Ai, o culto termina tarde. Mas quando você chegou na igreja, todo maconhado, noiado, se prostituindo, o culto podia acabar meia-noite. Você dizia, eita, culto gostoso. Sabe qual a diferença? A diferença é que o meu cabelo caiu e eu engordei, mas a unção continua do mesmo jeito. Ei, eu podia aqui pedir para Roseli orar. Vamos fazer 10 minutos. Deus mandou.
Ei, era mais fácil para mim. Eu já estava em casa. Ninguém sabe do meu dia, mas eu também não sei do seu. E quem vem para a igreja tem que ouvir palavra. Quem vem para a igreja não quer saber o que aconteceu com o pastor, não quer saber do dia dele, quer ver Deus falar. E eu tenho uma palavra para você: sede cheio, sede cheio, cheios, cheios, cheio do Espírito Santo. Fala para o seu irmão: posso pegar na sua mão mais uma vez? Fala para o seu irmão: todo mundo que não se enche fica insuportável. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem trabalhou hoje? Quem trabalhou em casa? Todo mundo fez. Ninguém trabalhou o dia inteiro e disse: não, eu vou lá para ouvir lorota. O que segura uma igreja é a palavra que é ministrada. E eu não estou te contando história, estou te pregando o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Sede cheios, 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 cheios do Espírito Santo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Eu profetizo em nome de Jesus. Não se envergonhe, irmão, do Espírito Santo. Aleluia. Eu chego no lugar, os caras falam assim: você é pastor? Eu falo: cara, pela misericórdia, eu estou aí, estou fazendo um biquinho aqui. Mas à noite eu vou. Ele falou, eu pergunto: como é que você sabe? Ele falou: o rapaz da outra loja falou, não acreditei. Sem abrir a boca. Sem abrir a boca. Sem abrir a boca. Sem abrir a boca. Eu profetizo. Cadê a Rita? Cadê a Rita? Está ali Evanildo, esse casal que eu amo. Evanildo, todo timidozinho ali. Cearense, time. A gente vai nos cultos com Rita, nos apartamentos. Irmão, não pode fazer barulho. Amém. Orou. Não pode bater palma que é apartamento. Daqui a pouco já está a Rita lá. Ninguém segura quem está cheio. Volte a se encher. Ei, presta atenção. Para de se culpar com as suas coisas. Tira um tempo para Deus. As pessoas sabem por que a igreja está morrendo? Porque a igreja acha que vir para a igreja é só ir. Deixa eu ir para ninguém me cobrar nada. Irmão, nós liberamos geral agora. A bispo olhou para mim e... uma coisa eu sei. Eu estou sentindo a graça de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus. Eu estou sentindo a graça do Eterno. Nós estamos tocando uma geração, aleluia. A Tamires mandou um áudio da Aninha chorando, que ela falou que não ia vir para a igreja. Ela falou: eu quero ver a Bíblia, eu quero ver o apóstolo. Aí ela foi numa outra igreja e ela disse: aqui não é minha igreja. Ela falou: não, a gente veio visitar a igreja. Ela falou: o apóstolo vai vir? Ela falou: não. Ela falou: então vamos embora. Sede cheio. Sede cheio. Tem poder no céu, sim ou não? Tem poder no céu. Bispo Joares, Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Tem poder no céu, sim ou não? E por que Jesus não dá? Vai para o cenáculo. Jesus não dá nada de mão beijada para ninguém. Ai, eu queria tanto que Deus me desse. Mentiroso, 24 horas na internet, mentira. Não lê um versículo da Bíblia. Assiste a Fazenda e Big Brother. E fala: ai, hoje ela vai para o paredão. Ai, ainda vê Jojo todinho no paredão. Ai, meu Deus. E diz que quer ser cheio, só se for de capeta. Mas existe um povo que diz: eu prefiro as coisas do céu. Eu prefiro as coisas do céu. Eu prefiro as coisas do céu.
Ninguém disse: olha esse currículo aqui, dá uma olhada. Ei, Estevão, filho, não. Ei, alguém disse: pode chamar ele que ele é cheio. Pode chamar ele que ele tem bom testemunho. Pode chamar ele que ele tem sabedoria. Eu profetizo em nome de Jesus. A maior sabedoria antes da vida de Jesus é estar cheio da presença do Senhor. É estar cheio, pastor. Mas eu não consigo, sabe por quê? As tuas coisas virou teu Deus. Olhe para mim, eu estou pregando para um povo que eu vi chegando aqui, estava pior do que eu. Não tinha eira, nem beira, nem tapeira, não tinha onde cair morto. Aleluia. A única coisa que tinha de bom era um culto. Hoje Deus deu casamento, Deus deu carro, Deus dá casa. Eu tenho uma péssima notícia para você: o Deus que deu tudo isso pode tomar tudo de você amanhã. Ei, nem que seja para te deixar cheio. E existe um povo que está dizendo: tudo que eu tenho nem se compara com a tua presença. Só pode me dar casa, só pode me dar carro, só pode me dar dinheiro, mas eu prefiro Jesus. Jesus. Quem está entendendo? Eu profetizo. Eu vi o cara falou assim: nunca diga na igreja, diga para o seu irmão que é feio. Eu falei: irmão, todo mundo só pode dar o que tem. Quem dera que todo problema da igreja do Brasil era: vire para o seu irmão e diga para ele alguma coisa. O problema da igreja são os púlpitos. Eu conheço gente que é tão educado para pregar. Tem 3 mulheres, não fala com o filho. A filha foi embora. Não tenha vergonha da presença do Eterno. Eu estou sentindo uma graça do Eterno aqui. Eu estou sentindo uma graça. Erepadará, xerecandaraçaia. Erevandará, surianderebadaça. Eu estou sentindo a graça do Eterno aqui. Tinha 500 pessoas no cenáculo. Aleluia. 380 falou: vamos embora. Isso é coisa de gente besta. Mas 120 falou: ora, 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 ora que ele vem. Ora que a promessa vai se cumprir. E foram todos cheios do Espírito Santo. Quem está entendendo? Ei, preste atenção. E aqui eu vou acabar, que eu quero orar. Estevão não foi cheio, Anderson, depois que virou diácono. Ele já era cheio. Depois lê na sua casa. Ele pregava com maestria. Caluniaram ele que ele estava falando mal do templo, estava blasfemando contra Deus. Ele foi lá e deu um banho no sinédrio todinho. Trouxe toda a lei de Moisés, o Pentateuco. E mesmo assim ele foi apedrejado. Pode falar ou não pode? Estevão foi apedrejado, sim ou não? Estevão mentia? Estevão mentia? Estevão dava mau testemunho? E por que foi apedrejado? Porque todo mundo que é sério com Deus é apedrejado. Agora quem é sem caráter, pilantra, sem vergonha, com péssimo testemunho dentro de casa, aí fica pagando de gato. Todo mundo que fala a verdade, aonde vai, leva pedrada. Diga: mas as pedradas têm uma virtude. Pergunte qual. Quando as pedradas chegam, fala: quando as pedradas chegam, a gente vê o céu aberto. Estevão morreu injustamente, mas viu Jesus sentado. Ei,
Roseli, era só para cuidar de viúva, era só para fazer o projeto e dar dinheiro para as viúvas e não se envolver com nada, Saulinho. Mas viu o céu aberto e Jesus assentado à destra de Deus. Não era pastor, não era presbítero, não era apóstolo, não era evangelista, não era profeta, não era doutor, era só alguém cheio, 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 cheio da presença de Deus. Erebadará, xerebada. Erevandará, xorecandará, surianderebadai. Erevadará, sai. Pastor, pedrada dói. Mas é melhor levar a pedrada para você ter cheio do que receber bajulação e ser um adúltero. E ser um sem caráter. E ser um sem caráter. E ser um sem caráter. Pior coisa para um homem que tem. A pior coisa que pode existir para alguém é alguém falar. Quem falou Roseli, esquece. Que a Roseli fala, não se escreve. Já pensou? Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. Que você se encha. Volte a encher, irmão. Volte a encher. Volte a querer ser cheio. Irmão, vocês não estão percebendo. O povo está em panze. Quem já foi num lugar e comeu demais? Quem já foi num lugar e comeu demais? Só eu? Você já reparou quando a gente come demais, a gente não aguenta olhar para a comida? É assim ou não é? Quando a gente come demais, é assim ou não é? É assim a igreja dos últimos dias. Não aguenta olhar. Quem está entendendo? Isso são sinais da vinda de Jesus. Eu profetizo que você se enche. Que você volte a se encher. Pastor, mas a irmã não quer. Irmão, eu estou falando você, deixa os outros. Não dependa de ninguém para ser cheio, só dependa de Jesus. Volte a chorar, chore. Chore para Ele, sinta a presença dEle. Eu não posso, aleluia, depender de quinta e domingo para sentir a presença de Deus. Comecei a conversar com o Mateus hoje, quando fui chorando, o Mateus chorava do lado. Eu falei, Mateus, Jesus está aqui dentro, cara. Quando você está cheio, Ele te fortalece. Saulo, ontem eu passei o caminhão em cima do meu pé. Eu fui, soltei o freio para fechar a porta na plataforma e o pé do cabeçudo ficou debaixo. Você está rindo porque não foi seu pé. Eu falei, Jesus, eu fiz isso mesmo. Não foi o diabo, fui eu que deixei o pé lá. O Espírito Santo falou para mim, você vai lamentar ou vai glorificar o livramento? Eu falei, pensando bem, acho que nem machucou muito. Botei um bico bom, protegeu. Tirei a meia, já estava fazendo um biquinho. Quando eu olhei, eu falei, cheguei em casa no dengue e falei, amor, passou isso no meu pé. Olha meu pé como está ruim, amor. Fiz um dengue, valorizei, lógico. Você está rindo de mim, Roseli? Que isso? Quem está entendendo? Hoje, não deu nem tempo de lembrar do pé. Pergunte por quê. Porque ele chegou bem cedinho hoje no caminho. E quando ele vem, a gente esquece das nossas fraquezas. Quando ele vem, a gente esquece das nossas fraquezas. Eu profetizo que você volte a ser cheio.
Que você volte a ser cheio. Que você volte a ser cheio. Que você tenha aquele tempinho com o Espírito Santo. Você não vai precisar mais do pregador te animar. Você vai querer voltar a chorar com ele. Você vai voltar a sentir a presença dele. Oh, como o Espírito Santo está com saudade. Ai, como o Espírito Santo está com saudade. De quando a gente sentar e dizer: Espírito Santo, senta aqui. Fica aqui comigo. Deixa eu te sentir um pouquinho. Eu não entendi nada da mensagem. Eu não sei de grego, eu não sei de hebraico. Eu não sei de novo, eu não sei de velho. Mas eu preciso o Senhor me tocar. Vai ser a melhor coisa que vai me acontecer. Volte a ser cheio. 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 Ei, 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 ei. O que você viveu até hoje nem se compara com aquilo que deu pra vir. Ei, 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 ei. Ele é novo. Ele é novo. Ele não é repetido. Oh, glória. Abre a sua boca e glorifica ele. Se você tem saudade dele. Ele está aqui. Ele está aqui. Aplaude o Senhor Jesus, coloque-se de pé. Erevadará no canto, erebadará vassa, erebadará xereba. Aleluia. Eu não preciso de uma coisa boa para me alegrar em ti, Espírito Santo. Eu não preciso de uma bênção, Evanildo, para me alegrar nele, porque ele é minha maior vitória. Eu não preciso ganhar uma coisa para me alegrar. Ele é melhor do que todas as coisas. A gente não precisa de uma bênção, a gente precisa dele. A gente precisa de um relacionamento com ele, bispo. Aleluia. Ele está aqui. Ele está aqui.